A agressão verbal e agressão física no relacionamento. Hoje a gente vai aprender a diagnosticar quais são as agressões que mais acontecem no relacionamento. Mas antes, seja bem-vindo a esse canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, porque os conteúdos que são oferecidos nesse canal são conteúdo que vai te ajudar a olhar para você, olhar para o teu relacionamento e corrigir comportamento, posicionamento, atitude, que quando você corrige esses pontos que estão distanciando o teu relacionamento, quando corrigido, você traz o seu relacionamento mais para perto, você blinda o seu relacionamento. Então, o relacionamento, ele precisa de cuidados. Eu sempre digo que uma planta, ela precisa de cuidados. Se ela está ali morrendo, a gente tem que analisar a terra, o adubo no qual aquela planta precisa. Será que aquela planta está faltando água? Eu vou lá e coloco água nela, eu vou e mexo na terra, eu vou e pesquiso, busco ajuda para identificar, entendeu? Se é alguma praga, compro a medicação para combater aquela praga, porque eu sei que se eu cuidar, aquela planta ela vai renovar. Então, no nosso relacionamento, não é muito diferente. Eu preciso ter esse olhar, eu preciso diagnosticar para poder saber, será que no meu relacionamento está acontecendo agressão verbal também? O que está levando no meu relacionamento ter essa situação? Então, quando eu aprendo a buscar ajuda, fica muito mais fácil, porque quando eu fico alimentando sozinha ali aquela situação, isso vai causando ferimento, isso vai causando distanciamento. Então, se o seu relacionamento, se você olha para o teu relacionamento como prioridade, se você olha para o teu relacionamento como um presente do Senhor, um projeto de Deus que está na sua mão, então você precisa buscar ajuda. Você precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que o que está acontecendo no seu relacionamento só vai causar rompimento. E hoje a gente vai aprender sobre as agressões verbal. O que seria uma agressão verbal dentro de um relacionamento? Por exemplo, o que mais acontece? Porque eu, como terapeuta de casais, eu recebo muitas informações dos casais no qual acontece, informações não, gente, situações que acontecem no relacionamento que eu olho para aquilo, para aquele contexto e falo, isso aqui é uma agressão verbal? Isso aqui precisa ser melhorado, porque uma agressão verbal, ela machuca muito mais do que uma agressão física, porque a agressão física machuca também, fere também, porém, ela logo passa, mas a verbal, eu falo, ela entra na profundeza da alma e ela fica como se fosse uma faquinha pontuda, perturbando, cutucando você o tempo todo. E ali, quando ela cutuca, sangra. E quando sangra, vem o sofrimento. Mas eu preparei algo também que está escrito em Provérbios 12:18, que diz bem assim: as palavras do tagarela fere como espada de dois gumes. Todavia, a língua do sábio promove a cura. Gente, uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, entende? Então, quando a agressão é verbal, ela fere dos dois lados. Então, o sangramento é maior. E quando a palavra, ela é sábia, ela gera cura, porque ela edifica. Porque todos nós gostamos de ser bem atendido, compreendido, ouvido. Todos nós gostamos desse comportamento, de ser recepcionado assim. Então, nós precisamos diagnosticar para que possa melhorar. Porque se o cônjuge ele tem o hábito de te agredir verbalmente, você precisa sentar,
olho no olho, entende? E fazer com que ele entenda a empatia, com que ele tenha compreensão, que ele entenda que aquilo que ele está falando está machucando, está ferindo. Se é essa a intenção dele de ferir você dessa forma, porque está machucando, porque às vezes o cônjuge, ele tem um hábito, ele entrou no automático de xingar você, de diminuir você e vice-versa, né? Tanto o homem quanto a mulher, eles têm esse hábito de diminuir o outro. Quando eles têm esse hábito, vai machucar tanto o homem quanto a mulher, fica ferido, porque nós precisamos de palavras positivas para que nós possamos se fortalecer dia após dia. E a agressão verbal, ela vem por uma simples fala. O que eu mais recebo nos meus tratamentos de terapia é a mulher chega falando: ai, o meu esposo me fala que eu sou feia o tempo todo, ele fala que eu sou gorda, ele me proíbe usar alguns tipos de roupa, ele não me deixa usar, ele não me deixa sair sozinha, ele não me deixa ir para a igreja, isso tá machucando, ele não me deixa ensinar os meus filhos, ele se mete em tudo na minha vida, ele não me dá liberdade. Então, essas falas são sim agressão verbal. Desde que eu comece a falar para diminuir a outra pessoa, isso é uma agressão verbal. Quando eu critico, isso é uma agressão verbal. E uma agressão física é quando eu bato, quando eu empurro. Então, no relacionamento, precisamos entender que as agressões, elas não começam assim do dia para a noite. Não. Primeiro, vai começar com situações leves. Eu vou começar te agredindo verbalmente com uma simples palavra. Você tá muito feia hoje, vai se arrumar, entende? Você tá feia, você tá gorda. Esses são uma agressão verbal mais leve. De repente, a agressão verbal, ela aumenta. A agressão física leve, eu começo dando empurrão, depois eu começo dando tapa, depois eu parto para bater. Então, eu preciso compreender os sinais, eu preciso entender que esses sinais, quando não posicionado, quando eu não coloco limite, eles vão ser potencializados. Lembra da plantinha? Então, se eu plantei uma planta linda, maravilhosa, mas ali começou a nascer matos. E o mato, ele já não nasce grandão, né? Ele nasce pequenininho. E aí eu não arranco esses matinhos de volta da minha planta. Mas a planta é linda, maravilhosa, eu ganhei de uma pessoa que eu amo muito e eu amei, me apaixonei por aquela planta e eu tô cuidando com muito amor e carinho daquela planta, mas aí começou a nascer os matos. E se eu não tiro esses matos, eles vão sufocar a planta e a planta vai morrer. Então o relacionamento também é assim. Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento. Se eu não ter esse despertar de entender o que é agressão verbal, o que é uma agressão física, de colocar limite, eu vou deixar que o meu relacionamento fica sufocado. E quando um dos cônjuges está sufocado no relacionamento, eles perdem o amor, a compreensão, aquela paixão vai se esfriando. Então nós precisamos ser sábio, precisamos ser sábia para diagnosticar o que está acontecendo no meu relacionamento, as agressões verbais e as agressões físicas e buscar diminuir cada dia mais isso, porque cada um foi criado de uma forma. Talvez o seu cônjuge, ele vivenciou isso. Ele vivenciou o pai e a mãe se agredindo verbalmente, o pai e a mãe se agredindo fisicamente, mas isso aí foi lá na família dele. E hoje vocês têm a família de vocês, então vocês precisam entender que na família de vocês, quem dá as ordens é vocês.
Quem cria cultura dentro da família de vocês é você e o seu esposo. As cultura, a crença é você e seu esposo que cria essa cultura e essa crença familiar de vocês. E eu preciso entender que os meus familiares, aí sim é meu pai, minha mãe, mas minha família, eu preciso compreender que a minha família é eu, meu esposo e meus filhos. Quando eu tenho essa compreensão, eu começo a blindar o meu relacionamento, porque aí eu não deixo situações que eu ouvi, que eu vi, que eu presenciei do meu contexto familiar entrar dentro da minha família e começar a modificar. Porque se eu sou acostumada a ouvir os meus familiares resolver as coisas tudo no grito, a diminuir o esposo, a diminuir a esposa, a diminuir os filhos, agredir verbalmente, se eu sou acostumada a ver isso, tanto verbalmente quanto fisicamente, eu vou normalizar essa situação. E aí eu vou trazer para dentro da minha família e vou começar a praticar essa situação dentro da minha família. Então eu preciso ter esse despertar, que eu preciso me posicionar, eu preciso me corrigir, eu preciso saber o que é certo e o que é errado para minha família. E quando eu tenho esse despertar, o relacionamento ele começa a se blindar. E quanto mais eu me blindo no meu relacionamento, quanto mais eu busco blindar a minha família, fica tudo muito mais fácil. E para mim poder blindar, eu preciso buscar conhecimento, né? E é bíblico que nós precisamos renovar a nossa mente. Porque quando eu renovo a minha mente, eu trago conhecimento, eu trago coisas novas para mim, e aí eu vejo que o meu comportamento, ele não é um comportamento saudável. O meu comportamento não é meu. O meu comportamento está sendo repetições de padrões dos meus familiares. Então, eu preciso ter esse conhecimento para me posicionar, para me conhecer, colocar limites em mim e colocar limites do demais. Quando eu não me conheço, eu aceito agressões verbais e físicas dentro da minha família. Então, comece hoje, se posiciona e aproveita e compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas possam entender sobre a agressão verbal e física, porque talvez a pessoa que você pensou agora, ela esteja sofrendo agressão verbal e nem sabe que é uma agressão verbal e começa a normalizar aquilo e aquilo vai ficando mais pesado para ela, ao ponto dela começar a acreditar que o casamento já não é mais importante, que o amor acabou. Então, nos ajude a despertar mais relacionamento, a despertar mais casais, para que eles possam fortalecer o relacionamento deles, para que eles não deixem a agressão verbal ou a física romper o relacionamento deles.